Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, mas a paz do Senhor para você. Estamos aqui hoje para nós falarmos sobre o nosso projeto dessa semana e essa semana o projeto é Você e a Igreja, você como membro do corpo de Cristo. Para isso eu quero ler com você no livro de Mateus, no capítulo 16, o versículo 18, que diz assim, eu vou ler a parte central do versículo que diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero frisar bem essa parte, quando que foi Jesus que falou, né, essas palavras, e ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha só que privilégio, você é a igreja do Senhor Jesus. Então, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Agora eu quero ler com você no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, que fala assim, Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Olha só, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Vou aproveitar também e já ler aqui no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, que fala assim: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça da igreja. E o versículo 23, a parte A, fala assim: e a igreja é o seu corpo. Então, lembra daquela frase que tem alguém que fala assim, meu corpo, minhas regras? Olha só. Então, se Jesus é a cabeça e nós que somos a igreja, somos o corpo de Cristo, então Jesus também fala com a gente hoje assim, olha, meu corpo, minhas regras. Significa que nós, como igreja, como corpo de Cristo, temos que seguir as regras da cabeça, que é Jesus. E as regras, você e eu, nós já conhecemos muito bem, né? Através da Bíblia Sagrada. Aqui estão as regras da cabeça, que é Cristo, que ele passa para nós. Gente, mas ser igreja é um privilégio tão grande, que assim, não tem palavras, não tem como medir o tamanho, né, do privilégio que é ser igreja do Senhor. Mas também é uma responsabilidade muito grande, porque a cabeça é santa, o corpo também precisa ser santo, né? Porque se é da cabeça que vem os comandos, precisamos ser o corpo de Cristo santo. Outro detalhe bem legal, importante sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, é como o nosso corpo mesmo, né? No meu corpo tem as mãos, tem os dedos, tem as pernas, os pés, tem as partes visíveis do corpo, tem as partes internas do corpo que ninguém vê, mas também que faz um trabalho essencial para o bom andamento do corpo. Não é, por exemplo, quem vê o trabalho que o pâncreas faz, né? Mas se o pâncreas der um problema, dá problema no corpo todo. Quem que vê o trabalho que o pulmão faz? Ninguém vê lá dentro, né? Mas é super importante. Então, cada membro do corpo, tanto as partes que são vistas, são super importantes, como as partes do corpo também que são internas, que ninguém vê, é super importante. Então, você que é membro do corpo de Cristo, olha só, você é super importante nesse corpo, que é a igreja, né? Imagina se todo mundo fosse a mão, né? Onde ia ter os pés? Quem que ia levar? Quem que ia carregar? Se todo mundo fosse pulmão, onde que ia estar, por exemplo, os rins? Então, cada órgão do corpo tem uma missão, né, específica. E você, como um membro do corpo de Cristo, você, né, que você não é o corpo de Cristo, você é um membro do corpo de Cristo. A igreja, como um todo, ela é o corpo de Cristo. Nós, em particular, cada um de nós somos um membro desse corpo. Por isso que não pode ter esse negócio assim, eu vou ser crente em casa, eu vou ser um... Já viu nessa expressão que fala de crentes desigrejados? Que não quer compromisso com a igreja, que quer ser crente do jeito dele lá na casa dele,
Isso não é igreja, tá? Porque não existe. Você já viu por aí uma mão andando sozinha? Você já viu um pé sozinho? Não existe isso. Se cortar um dedo do corpo, de repente, ele não tem valor nenhum mais. Um dedo cortado do corpo, uma mão que corta do corpo, não tem valor nenhum mais. Então, para você ser igreja, corpo de Cristo, você tem que ser um membro da igreja. Para você ser corpo de Cristo, né? Você tem que ser um membro da igreja, porque é a igreja, como eu já disse, ela é que é o corpo de Cristo. Então, nunca aceite ficar fora da igreja. Porque se você ficar fora da igreja, você já não é mais corpo de Cristo, não, já não pertence mais ao corpo de Cristo. E não importa qual membro que você é super importante. Gente, se a gente machucar o dedo, se a gente cortar um dedo, nossa, já faz muita falta. Então, assim, você é muito importante nesse corpo. Talvez o dom que você tem é muito visto, que todas as pessoas vê. Existem muitas pessoas que têm dons, assim, que todo mundo vê. Por exemplo, quem canta, que tem um dom de cantar, de louvar, que tem uma voz linda, todo mundo vê quando ele está cantando. Tem pessoas que têm o dom de pregar, né? Então, quando ele prega, quando ele ministra, as pessoas vê. Tem pessoas que têm o dom de cura, dom de profecia. São dons muito importantes na igreja que as pessoas vê esse dom. Mas existem dons também que ninguém vê. Por exemplo, quem que vê uma pessoa que tem um dom, por exemplo, de orar, de intercessão, né? São pessoas que intercedem, é um dom assim que não é visto, mas é um dom super importante na igreja. Pessoa que limpa a igreja, que intercede, pessoas que convidam pessoas para vir para a igreja, pessoas que ora pelos enfermos, pessoas que aconselham, né? São várias coisas assim que cada pessoa tem um dom, né? Tem pessoas que chegam na igreja, vê coisas precisando fazer, já pega e faz. Limpeza, organização, na cozinha, trabalhar com crianças, com jovens, com adolescentes. São inúmeros os trabalhos que tem na igreja para fazer. E outra coisa, olha, ninguém precisa estar na igreja sem fazer nada, porque na igreja tem serviço para todos fazer. Então, trabalhe, tá? Porque você é um membro e precisa trabalhar, membro do corpo de Cristo. Então, faça a sua parte. Quando cada parte funciona bem, é uma bênção, é uma bênção. Outra coisa muito importante sobre o corpo de Cristo também, que você é, que eu, pela misericórdia de Deus, né, nós somos, né, corpo de Cristo, nós somos a igreja. Gente, olha, a igreja, desde que foi fundada, e Jesus que falou nesse versículo que eu li, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, foi Jesus que edificou a igreja. E desde quando Jesus edificou a igreja, as portas do inferno nunca puderam prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, ela é invencível, porque Jesus é invencível. A igreja não perde batalhas. Nós lutamos, mas nós não perdemos batalhas. A igreja nunca fracassou. A igreja nunca perdeu. Olha só. Aí você pode pensar assim: ah, mas fulano de tal, antes ele era tão crente e agora hoje ele está desviado, ele fracassou. Olha só. Se ele fracassou é porque ele deixou de ser igreja. Então, a pessoa pode deixar de ser igreja e fracassar, mas a igreja jamais ela vai fracassar. Por isso eu deixo um conselho para você: fica firme como igreja do Senhor Jesus, bem agarradinho na cabeça que é Cristo, e você nunca vai fracassar. Porque Jesus que falou, as portas do inferno não vai prevalecer. O inferno se levanta contra a igreja. Ele quer destruir a igreja, ele quer barrar a igreja. E, infelizmente, ele quer infiltrar dentro da igreja para afastar a igreja de Deus. Mas a igreja permanece
firme com Jesus. Então, meu conselho para você, não deixe de ser igreja. Seja igreja. Olha, gente, só é igreja quem está agarrada na cabeça. Quem está agarrado com Jesus. Ele é a igreja. Se você deixar Jesus, você deixa de ser igreja. Porque eu estou falando igreja como corpo de Cristo, né? Você deixa de pertencer ao corpo de Cristo. Se você deixou de pertencer à igreja, você também deixou de pertencer ao corpo de Cristo. Então, olha, enfrente as situações. Desânimo muitas vezes pode vir. Decepções muitas vezes pode vir. Frustrações muitas vezes pode vir. As ofertas do adversário. Gente, ele quis fazer ofertas até para Jesus. Ele chegou lá, se tu és o Filho de Deus, né? Transforma pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, me adora. Então, o diabo, ele procura até hoje querer afastar nós de Deus, daquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. Porque a igreja do Senhor tem um lugar preparado para morar com Jesus para sempre. Hoje, né, a cabeça é Cristo, nós somos a igreja. Hoje nós estamos aqui, mas há um lugar mas tão lindo, tão maravilhoso. Paulo, quando esteve lá, quando ele voltou, ele diz assim, coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não é lícito falar, é o que Deus tem preparado. Então, minha querida irmã, fica firme com Jesus. Mesmo que o inferno se levante, mas não saia da posição de igreja. Não saia da posição. Se agarre com Jesus, fica firme. É um privilégio. E esse Jesus, você como igreja, que todos os comandos vêm da cabeça, ele dá os comandos para você. Você sabe disso. Você sabe disso porque ele tem falado com você. Ele dá os comandos para você. Muitas vezes, quando você quer sair um pouco, o Espírito Santo comunica com o seu espírito e te alerta, te orienta, te fala. Então, assim, Jesus, um dia ele falou assim, olha, aliás, um dia não, várias vezes Jesus falou a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E o Espírito Santo fala com você, que é a igreja. Então, obedeça, seja sensível àquilo que o Espírito Santo fala com você. Porque você, como igreja, é um privilégio muito grande. Você tem a cabeça, que é Cristo, mas é responsabilidade. Lembra, eu vou fechar aqui com aquela palavra, meu corpo, minhas regras. Então, Jesus é a cabeça, as regras é dele, para o corpo dele, que é a igreja. Deus te abençoe. Depois a gente vai continuar. Nós temos ainda mais 5 ministrações dentro desse tema, e a gente vai falando, aprofundando um pouco mais, e também em aspectos diferentes de você como igreja do Senhor. Amém? Deus te abençoe.